Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos conduzido, mesmo apesar de todos os pesares, mas sobretudo e especialmente apesar de nós. Estamos todos em obras, carecidos de uma intervenção poderosa do Teu Espírito, mas a maior de todas as bênçãos depois da salvação é a Tua presença conosco, Senhor. O Senhor tem estado conosco e isso tem feito toda a diferença. Vem falar conosco através do texto, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje, ela é uma santa convocação da parte do Senhor, para que não temamos diante das demandas da vida, que não são poucas. O Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado têm nos consolado. Que não temamos. Eu sei que não temer é uma das coisas mais difíceis, uma das lições mais difíceis para aprender do lado de cada eternidade, com tantas demandas, com tantas investidas, sobretudo do nosso adversário sobre nós, com tantos acontecimentos que têm nos tirado o chão, nos fazendo muitas vezes nos abater de uma forma quase irremediável. Eu digo quase porque nada é irremediável para o nosso Deus. Tudo que precisamos fazer é confiar. E eu queria lembrá-los hoje que nas horas de maior abatimento, contamos com a intercessão e a assistência efetiva do Espírito de Deus. Do contrário, nenhum de nós estaria de pé, ou mesmo vivos. O capítulo 8 de Romanos é, sem dúvida, o mais querido e citado de toda a epístola, pois fala da certeza da nossa salvação. Romanos é chamada de a epístola das grandes conversões. O texto lido está inserido nesse contexto e trata particularmente da assistência e intercessão do Espírito Santo nos momentos onde nos encontramos mais fragilizados e fustigados pelas oposições do mundo, do diabo e da carne. Esse texto traz como ideia central o grande alento que todos os cristãos recebem quando são assistidos
pelo Espírito Santo, em meio às grandes lutas, sobretudo e especialmente quando enfrentam momentos de aparente silêncio de Deus. Quando parece que fomos abandonados pelo Senhor, na verdade são os momentos em que Ele se faz mais presente, nos assistindo em nossa fraqueza, e eu tenho a impressão que nesses momentos o Senhor nos carrega no colo. Eu estou vivendo um momento assim. Perdão. E tenho glorificado o meu Senhor por essa assistência real, efetiva, que não tem me deixado sozinha um só segundo da minha vida. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, ele fala da experiência de consolação de Deus em meio a uma situação de prova. Preste atenção nisso aqui, que ele enfrentou e chegou a se desesperar da própria vida. Estou falando do apóstolo Paulo, um campeão de fé. Ali ele diz que experimentou a consolação de Deus para consolar a outros que passam pelos mesmos sofrimentos. Note que ele enfrentou uma tribulação tão grande que chegou a desesperar da própria vida. E cremos que Paulo só não fez uma bobagem ali, só não tentou ou atentou contra a própria vida, porque contou com a ação intercessora do Espírito Santo de Deus a seu favor. E assim tem sido conosco. Repito, do contrário, nenhum de nós estaria mais de pé. E uma das coisas que as pessoas têm me perguntado nos últimos tempos é como eu encontrei coragem para realizar a cerimônia fúnebre do meu marido, o pastor Malta. E eu disse: a força não foi minha, a força foi do Senhor. E assim Ele tem me sustentado com sua mão direita fiel e me conduzido dia a dia, até chegar a hora dele vir me buscar e me levar para casa. Há momentos em que enfrentamos uma intensa solidão espiritual e achamos que fomos esquecidos até pelo próprio Deus. E é exatamente nessas ocasiões que não encontramos forças nem para orar, que contamos com a intercessão viva do Espírito de Deus por nós. Estou repetindo o texto que já falei, mas é importante que nós guardemos essa verdade eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que não nos deixaria sozinhos, Ele disse que enviaria outro Consolador semelhante a Ele, para estar para sempre conosco. Quando enfrentamos oposições simplesmente por sermos servos de Deus, como tem acontecido mundo afora, em vários lugares da terra, contaremos também com a assistência efetiva do Espírito Santo ao nosso favor. Tudo o que precisamos aqui é treinar a confiança. Muitas vezes oramos, entregamos, mas não confiamos. E tudo o que precisamos fazer é entregar e confiar efetivamente no Senhor. A resposta já está a caminho. E eu queria falar especialmente com você, mãe, pai, que tem enfrentado dificuldades tremendas com relação aos filhos, filhos que se desviaram do Evangelho, filhos que nunca quiseram buscar ao Senhor, filhos que estão lá fora
mergulhados em todo tipo de perversão. E muitas vezes nós tendemos a dizer: aquilo ali não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito. Mas não há nada que o nosso Senhor não possa fazer. Que possamos glorificar o Senhor, que possamos confiar efetivamente naquilo que Ele fará e já está fazendo por nós. O texto lido nos traz 3 certezas que nos ajudarão a superar nossas dificuldades. Primeira certeza: nos momentos de fragilidade, quando nos sentimos sozinhos e não temos forças nem para orar ao Senhor, há alguém que faz isso por nós: o Espírito Santo de Deus. Confiemos e aguardemos os seus agires. Os momentos em que contamos com a assistência do céu são momentos de intensa oposição dos 3 inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Precisamos compreender que a carne invariavelmente se levanta como o pior dos 3 inimigos. Enquanto o mundo nos oferece as opções para pecar e o diabo nos estimula a cair, a carne clama pelo pecado. Os 2 primeiros agem sob demanda daquilo que a carne clama. É a carne que dá o tom. Como coisa ruim, ele vive ao derredor, é um oportunista barato e tenta fazer-nos cair. Ele aguarda que a nossa carne dê o tom, ou dê a dica, ou dê a deixa, para que ele entre em ação. Essas 3 frentes de oposição fazem parte de um sofisticado sistema ofensor sob o comando do adversário. Os gemidos do Espírito Santo por nós são, na verdade, anelos pelo cumprimento de tudo que o Senhor tem nos prometido. Já reparou que quando estamos enfrentando uma grande dificuldade, não encontramos palavras para usar em nossas orações? Parece que tudo que conhecemos, todo o vocabulário que sabemos, parece que ele se esvai. E Deus sabe disso e providenciou a solução. É quando o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, numa linguagem do céu, porque Ele sabe que na terra não há palavras que possam traduzir o que se passa em nosso coração no momento de intensa luta. São as perdas, são as dificuldades da vida, são as dificuldades que nos fazem perder o chão. É quando a garganta seca e há um frio no estômago, o coração bate acelerado, as lágrimas insistem em se derramar e a sensação de desamparo é insuportável. Que o santo e amoroso Espírito entre em ação. É exatamente nessa hora. Há muitos hoje nessa situação em nosso meio. E para cada um deles o Senhor diz: coragem, você não está sozinho, eu o fortalecerei para a vitória. E uma das coisas importantes no meio de uma batalha espiritual, sobretudo por filhos, por familiares, por situações as mais diversas, é que nos coloquemos diante do Senhor em oração, mas especialmente numa posição abandonando as práticas malignas que muitos têm usado no recôndito dos seus lares, achando que ninguém os vê. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Que renunciemos aos apetites da carne em relação a vícios, em relação a tantas coisas que nós fazemos e que entristece o coração de Deus, e por isso nossas orações muitas vezes não são respondidas, porque essas coisas elas se colocam no caminho para obstacular a chegada das nossas respostas.
Que nos coloquemos na posição e veremos a glória de Deus descer lindamente na situação que tem nos assolado. O Senhor é o Deus de consolação, é o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação e o Senhor de todas as nossas respostas. A segunda certeza trazida pelo texto é que essas lutas enfrentadas são permitidas por Deus para um fim glorioso. Não existe acasos nos planos perfeitos do nosso Deus. Tudo que nos sucede serve de instrumento de transformação de Deus em nossas vidas. Através das dificuldades e dos sofrimentos, o caráter de Cristo vai sendo impresso, plasmado em nós. Nós vamos sendo conformados à imagem do Senhor. Muitos em nosso meio, mesmo a despeito de tantos anos de caminhada, de igrejismo, continuam meninos na fé. E o Senhor está falando com cada um de nós hoje. Voltemos ao Evangelho. Não a um evangelho de exterioridades, de pegar a Bíblia e vir no domingo ou nos dias de culto à igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Não. A palavra de Deus, o culto a Deus deve ser prestado diariamente, aonde quer que estejamos. Será que nós temos conseguido pregar com as nossas vidas? Não há pregação mais eficaz do que aquela efetuada por aqueles que vivem o Evangelho. Não aqueles que passam a vida num igrejismo árido, onde não há transformação. A palavra de Deus precisa descer da mente para o coração, para que haja transformações efetivas. E a terceira certeza, a obra da salvação está absolutamente completa na vida de todos aqueles que um dia verdadeiramente receberam o Senhor como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus nos alcançou para a salvação. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Não é de se admirar que enfrentamos tanta oposição por parte do nosso adversário. Fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, não no sentido de um simples convite, mas numa santa convocação efetiva para fazermos parte da família de Deus. Fomos justificados, tivemos o escrito da dívida que era contra nós apagado. Nenhuma condenação há para os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. E eu quero repetir mais uma vez: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O Senhor é aquele que não olha as nossas exterioridades, nossas roupas, nossas formas de falar, nossos cacuetes pentecostais. Não, o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sabe aquilo que temos armazenado nos nossos depósitos espirituais. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Finalmente o texto diz que fomos glorificados. O curioso aqui é que o verbo está no passado. Ou seja, a obra de Deus em nós está consumada. Embora esta glorificação não tenha acontecido dentro do tempo presente, ela já é uma realidade no mundo espiritual. Que lições nós podemos tirar do texto? Primeira, seja qual for a luta que enfrentamos, por sermos servos de Deus, não estamos lutando sozinhos. Contamos com a poderosa artilharia do céu ao nosso favor. Se você está triste, abatido e não consegue nem articular palavras em sua oração, não se preocupe, tem alguém intercedendo por você. E é nada mais, nada menos que a terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo de Deus. Tem propósito de Deus, é a terceira lição,
tem propósito de Deus para essas lutas. Tudo que Deus deseja é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Aliás, foi exatamente para esse fim que fomos predestinados, chamados, escolhidos, justificados e já espiritualmente glorificados. E por último, a obra de salvação está absolutamente consumada. Só precisamos crer naquilo que Deus já fez e tomar posse da nossa vitória. Para isso contamos com a assistência e intercessão efetiva do Espírito Santo de Deus a nosso favor. Glorifiquemos ao Senhor e clamemos para que o Senhor sonde o nosso coração. E onde houver caminhos maus, que Ele os tire de nós, mesmo que isso doa, e nos conduza ao caminho eterno. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Sua palavra, que o Senhor venha visitar a cada um daqueles que estão ouvindo e que ouvirão essa palavra, e que esses corações sejam visitados, prescrutados pelo Teu Espírito Santo. E onde houver caminhos maus, que o Senhor os tire e conduza a cada uma dessas pessoas ao caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.